com os nossos comentaristas. Vamos falar do goleiro, já que a gente abriu com essa música e com esse tema. O goleiro Jandrei foi o segundo reforço apresentado no São Paulo. Agora a pergunta que fica: chega para ser a sombra de Thiago Volpi ou para ser titular? Ai, Volpi! Em setembro do ano passado, o São Paulo perdeu para o Fortaleza no Castelão e foi eliminado da Copa do Brasil. Entre vários assuntos abordados na coletiva pós-jogo, o futuro de Thiago Volpi, que passou boa parte do ano sendo questionado pela torcida e naquela noite teria falhado no primeiro gol do tricolor cearense. Posso dizer a você que é um goleiro que trabalha muito, se dedica muito e já nos salvou em diversas oportunidades. Nós estamos satisfeitos com o Volpi, não estamos procurando goleiro. O tempo passou e as palavras de Belmonte perderam força. 3 meses depois, o clube anunciou a chegada de Jandrei, que estava no Santos, onde fez apenas uma partida e foi bem. Ontem ele foi apresentado. Só não se sabe se como titular ou sombra para Volpi. O Volpi teve seus momentos no ano passado, mas é um grande goleiro, é um goleiro que teve um ano aí espetacular. Claro que se a gente pegar lances isolados, qualquer goleiro vai ter alguma coisa, independente de quem jogar. Se eu estiver no banco eu vou ajudar, se eu estiver jogando eu vou ajudar. Então, buscar fazer o seu melhor dentro daquilo que foi proposto para aquele jogo, para que a gente possa ajudar o São Paulo. O novo reforço assinou contrato até o final de 2023, com possibilidade de prorrogação por mais 2 temporadas. Terá, claro, a concorrência de Thiago Volpi, que mesmo contestado, é o dono da posição desde 2019. No ano passado, inclusive, ele entrou em campo em 64 dos 70 jogos que a equipe fez. O momento mais marcante de Jandrei no futebol aconteceu em 2017, quando a Chapecoense remontou o time após o trágico acidente aéreo na Colômbia, que matou praticamente a equipe inteira. Agora, terá Rogério Ceni como treinador e, por que não, inspirador. E para mim, assim, a questão de bater falta, pênaltis, enfim, tenho vontade, tenho essa vontade assim, de aprimorar, às vezes treino, enfim, mas nunca tive assim um acompanhamento muito grande, enfim, nunca foi assim o principal. Rogério, que como goleiro se tornou o jogador que mais vezes defendeu São Paulo e para a imensa maioria da torcida não teve um substituto à altura desde que parou de atuar em 2015. Eu vejo essa pressão como uma forma positiva, como uma forma de da mesma forma que eu vou puxar o Thiago para cima, o Thiago vai me puxar para cima, o Couto, o Lorenzo, como eu falei, a gente vai buscar sempre evoluir. Eu tendo como exemplo esses grandes goleiros que passaram pelo São Paulo, que fizeram uma linda história, que conquistaram títulos. E se tem gente chegando ao clube, há também pelo menos 2 jogadores que entraram pela porta da frente como nomes de peso e a qualquer minuto deixarão o Morumbi. Pablo e Vitor Bueno juntos custaram 40 milhões de reais e mesmo tendo se reapresentado no CT, não estão treinando com um grupo que estreia no Paulista contra o Guarani na semana que vem. Vamos lá, o Jandrei saiu um pouquinho ali da pergunta, na coletiva de imprensa não quis responder, mas eu quero a sua opinião, Ulisses. Chega para fazer sombra ou chega para ser titular? Chega para brigar pela titularidade, indiscutível. O ano do Volpi não foi bom. O Volpi fez defesas impressionantes e tomou gols inacreditáveis. Então houve uma balança, um baixo e alto aí nessa postura do Volpi, nesse trabalho do Volpi com a camisa do São Paulo, e é muito complicado. O São Paulo ainda vive aquela situação de substituir ao seu maior ídolo, que é o Rogério Ceni, que foi um goleiro espetacular, excepcional, um batedor de falta, cobrador oficial e batedor de falta profissional mesmo com a camisa do São Paulo. Então é muito complicado. O Volpi vai ter que pôr a barba de molho. É uma briga boa aí. Vamos ver, quem vai decidir isso é quem mais conhece, né? Essa é uma posição que o Rogério jamais vai errar. O Jandrei, em 2018, ele estava na Chapecoense, como mencionou, claro, Marcelo Rosenberg.
Na Chape, em 2018, ele jogou 60 jogos e ele levou 60 gols. Fácil fazer essa média, então toma mais ou menos um gol por jogo. Mas com a zaga da Chape e com o time da Chape, né? Ou seja, é o goleiro que a bola... A Chape era um time, tanto é que caiu aquela coisa toda, de novo, mas era um time assim, que a bola chegava toda hora no gol. Então, você analisar um goleiro por uma equipe que não tem uma marcação tão forte, que não tem uma proteção em frente da zaga, que a todo instante a bola tá quicando dentro da pequena área, é complicado você ver esses números, né? Mas para mim ele chega para brigar por posição. Boa. Depois que ele saiu da Chape, ele chegou aí para a Itália, ficou pouquíssimo tempo, aí foi para o Santos e agora é esse novo reforço do São Paulo. Chico, como é que você vê isso? Dia 28 de outubro de 2015 foi o dia que o Ceni aposentou, deixou o gol do tricolor. Chega o Jandrei para fazer diferença agora dentro do São Paulo? Eu acho que ele chega para, como diz a matéria e como a gente já imagina, para fazer sombra mesmo. O que é fazer sombra? É ameaçar a condição do titular. Em nenhum momento o Lucas Perry, que era o reserva imediato, ameaçou a condição do Volpi, mesmo ele numa má fase ou em condição estável, falhando em alguns momentos, porque o Lucas Perry jogou muito poucos jogos, quando jogou mostrou uma insegurança, o que é natural, um goleiro muito jovem, que se fala muito bem na base, mas a gente fala isso no Corinthians, né? Você tem um cara muito experiente e outro muito jovem, falta um cara um pouquinho numa fase intermediária, né? Com já passagem, inclusive, pelo futebol europeu, que foi bem na Chape, no Santos ele chegou porque o John e o João Paulo machucaram ele naquele momento e o Santos precisava de um goleiro, né? Então ele chega só na reta final. Mas enfim, o Jandrei eu acho que tem condições de brigar. Tipo assim, se o Volpi oscilar, tem um cara bom no banco de reservas. O Volpi em 2019, ele vem por empréstimo do Querétaro, ele pega pênaltis na semifinal, eliminando o Palmeiras no Allianz Parque do Campeonato Paulista, daí perde a final para o Corinthians, mas ele fez uma temporada muito boa. Ali o que acontece? Termina o ano, São Paulo exerce a opção de compra, garante o Volpi, porque até então ele tinha sido o melhor goleiro pós-Rogério. Depois de Sidão, o Denis, o Renan Ribeiro, nenhum tinha se afirmado. E aí o Volpi, teve uma temporada legal. Depois disso, a coisa não aconteceu, né? Depois ele não conseguiu se tornar o goleiro confiável que fora em 2019. Então eu acho que o Jandrei chega para, tipo assim, se der uma vacilada, pelo menos uma sequência de 2, 3 jogos, você consegue dar pro reserva. Porque de repente o cara entra, né, Chico, e dá conta do recado. O cara entra, dá conta do recado, pega uma bola difícil, começa a defender, é difícil você tirar. Então eu acredito muito no trabalho do Rogério, porque o Rogério é muito honesto nisso, vai jogar quem tá melhor. E ele sabe disso, e é uma posição que ele conhece muito bem. O Chico mencionou o Lucas está emprestado agora para o Náutico. Então não está nem dentro do elenco do... O Lucas Perry? Isso, Sim, foi pro sim, Náutico. goleiro, sim. Ótimo, é ótimo. É bom para pegar rodagem, Olha, nós né? estamos falando de goleiro, eu falei ontem sobre o Zoff em 82, né? Você não tinha nascido, Não. ele também não. Tem 90 anos, o Chico. Aí faz plástica pra caramba, tal. Você precisa de ver ele se arrumando pra ir. Pra ele se arrumando pra vir pra cá. Uma hora e meia ele fica arrumando o cabelo. Foca no cabelo do Ulisses. Então é o seguinte, cara, e nós estamos falando de goleiro, e goleiro pra mim tem que ter idade, tem que ter mais experiência. Olha, e o Fábio indo pro Fluminense com 41 anos. Isso é a prova, tudo bem, acho um pouquinho exagerado, mas é a prova de que, passou um pouco, sabe quando passa um pouco do ponto? Mas a gente vai ver o que vai acontecer. Bom, vamos pro